Falamos tanto de conservadorismo quanto de progressismo, mas eu queria colocar uma discussão em debate, porque existem outros dois conceitos que eu acho que estão escondidos, às vezes, dentro do conservadorismo e do progressismo. É porque nós temos também os reacionários e nós temos os revolucionários. E eu tenho a impressão que os reacionários têm vergonha de assumir que são reaças. Então, o que eles fazem? Eles se travestem de conservadores. E aí eles se escondem no conservadorismo, ou talvez se escondem no conservadorismo para ganhar força no conservadorismo, trazendo essas pessoas para dentro desse bojo, onde o reacionário é aquele que está insatisfeito com os dias atuais, e o passado sempre foi melhor que o presente. O passado sempre foi o momento onde a pessoa, por uma nostalgia, ou porque por uma visão de percepção de vida dela, que talvez estivesse numa posição privilegiada, vai dizer, bom, aquele período foi melhor. Aquele período teve... Eu conheço pessoas que vão dizer que o período da ditadura era bom, que lá era seguro, que lá não tinha problemas, né? E pessoas que também vão tentar trazer esse reacionarismo no sentido de dizer, inclusive, que em outros períodos históricos nós vivemos muito mais pacificamente do que os dias atuais. Uhum. E, por outro lado, a gente tem os revolucionários, que são aqueles que querem uma mudança imediata, inclusive na destruição do sistema, né? E a gente já viu em muitos movimentos revolucionários que as consequências foram muito drásticas. Se a gente pegar a própria Revolução Francesa, a consequência dela foi mais de 27 mil pessoas guilhotinadas por revolucionários que acabaram perdendo a mão sobre o que tinha acontecido. Se a gente trazer para a Revolução Russa também, os grandes massacres que aconteceram por causa de movimentos revolucionários, que trouxeram uma destruição de uma estrutura na Rússia. Enfim, eu poderia citar outros movimentos revolucionários que vão acabar culminando na mesma situação. Uhum. Então, você poderia nos acrescentar um pouquinho, mostrando o reacionarismo e o revolucionário, porque às vezes eu enxergo que o reacionário é aquele que quer voltar ao passado e viver o passado. E o revolucionário tem uma utopia de um futuro melhor, né? Talvez até de uma forma muito romântica, onde ele acha que tem que destruir com tudo, né, nesse momento, e que acaba também levando a mais, vamos dizer assim, desgastes e destruições do que soluções dos problemas. E talvez eu veja que o reacionário é um excesso do conservadorismo, ou seja, ele sai de dentro do conservadorismo e passa para um nível, um patamar um pouco maior, enquanto o revolucionário vem do progressismo, né? Mas vem de um progressismo excessivo, talvez até violento, né? E se torna um revolucionário. Você enxerga dessa maneira? Como que você percebe Acho isso? que, concordo com você, acho que reacionarismo e revolucionarismo são os extremos do espectro político e da ação política. Ambos desastrosos para a sociedade. Como você disse, Adriano, o reacionário, ele quer fazer a história voltar. A história está cheia de exemplos disso. Você citou o caso da Revolução Francesa. Olha, o produto da Revolução Francesa foi Napoleão, que se tornou um imperador, um ditador, caiu. A dinastia que a Revolução Francesa havia deposto lá em 1792, Bourbon voltou em 1815, tentaram fazer a história dar marcha ré, mas é aquilo que eu falei, nós vamos revogar a lei da gravidade? Não tem jeito. Então, quando os reacionários tomam o poder ou se tornam hegemônicos numa situação, isso causa muita destruição, muita violência, se for política, ou então segregacionismo. Eu vejo, por exemplo, esses movimentos que não são políticos, dentro, por exemplo, hoje na luta que está dentro da Igreja Católica. Tem um grupo muito conservador, muito reacionário e que, se pudesse, queria depor o Papa. Então, a ação deles, dos reacionários, é fazer a história voltar. Mas não tem jeito. E aí, qual que é o resultado disso? Violência. Politicamente, eu te dou um exemplo muito bom disso. É o franquismo na Espanha. Francisco Franco, quando tomou o poder na Espanha, convulsionada por guerras civis e tudo mais, em 1939, ficou até 75, quer dizer, foram anos e anos de ditadura. O que ele fez? Ele fez a Espanha voltar ao período pré-1930, com domínio da Igreja Católica, daquela coisa ibérica muito tradicional. Qual foi o resultado do franquismo? Uma tremenda violência. Agora, o revolucionário, quem é? O revolucionário é aquela pessoa motivada pela utopia e que acha que dá para fazer tábula rasa, destruir as tradições, os costumes do povo, a sensibilidade do povo e criar um mundo novo, e criar uma coisa nova. Quase sempre o povo não acompanha esse processo. Como os revolucionários se mantêm? Com muita violência. Você citou o stalinismo e o maoísmo, e o Camboja, e o Vietnã, e Cuba de Fidel Castro.
São a mesma coisa. Só se mantém com base na violência. Ou então, quando você sai do campo explicitamente político e fica, por exemplo, no campo mais do costume, o revolucionário é aquele que acha, por exemplo, que alguém ser a favor da família tradicional está errado. Não está. A sociedade tem que ser um grande menu. Você vai no restaurante bom, um grande menu. Há coisa para todo mundo. O que a gente tem que ter é tolerância. Se nós não tivermos tolerância, aceitar o outro como ele é, na sua liberdade de escolha e viver feliz como ele quiser, nós vamos caminhar para o cancelamento, para a eliminação física do outro e para um movimento de extrema violência. Por isso, a necessidade que nós temos de mais moderação, mais consciência crítica, a gente tem que ser muito educado na família, na escola, em qualquer lugar, para a gente desenvolver a sensibilidade de aceitar o outro como ele é. Ou é isso, ou nós vamos caminhar para a violência. Isaías, queria te agradecer por esse papo que nós tivemos e gostaria de perguntar a todos vocês que estão aí, por favor, deixem os seus comentários sobre esse assunto que nós acabamos de falar, sobre essa questão dos direitos de igualdade, como que você percebe sobre isso na nossa sociedade, dê exemplos aí nos comentários, siga o Adriano Neném aí e também compartilhe as nossas ideias.